Bem, hoje nós vamos falar com a Carla, uma mãe com 2 filhos, também aí com as aulas paradas, né? Recebendo material da escola para fazer as atividades. E nós vamos conversar com ela como que está sendo para ela essa fase, como que ela está conseguindo conciliar as suas tarefas junto com as aulas online. E vamos ter a participação especial da Mariana Cândido, que também vai falar o lado como psicóloga, psicopedagoga, ajudar a Carla a solucionar alguns problemas que ela está tendo aí com as aulas online com seus filhos. Tá bem? Oi, Carla, tudo bem? Uhum. Oi, tudo bem? Tudo bem. Mariana, tudo bem? Tudo bem com vocês, meninas? Tudo bem também. Obrigada por ter aceitado o convite aí novamente, viu, Mariana? Bom, Eu que agradeço. A gente começa aí falando um pouquinho sobre a Carla. Então, primeiro que eu queria te perguntar, Carla, como que é seu dia a dia? Me conta sobre você. Então, sou a Carla, tenho 2 filhos, né? Elisa, 14 anos, e o Lucas, com 10. A minha rotina é assim, eu passando por um problema de saúde, né? E ansiedade bem forte, e eu comecei assim, agora, de parte da manhã, a caminhada, exercício para mim. O Lucas acordava cedo, sempre estava indo comigo. Na volta da caminhada, ele iniciava os exercícios. Fazia um pouquinho por vez. Não era aquela coisa quando estava na escola. Às vezes copiava texto, depois no dia seguinte respondia as perguntas. Né? Depois disso ele deu uma animada. Deu uma desanimada e eu dei uma piorada no meu problema. É uma doença de ansiedade, como se fosse uma doença, né? Agora, com a Marisa em si, ela acordava um pouquinho mais tarde e fazia os exercícios dela à tarde. No horário que ela, por exemplo, que ela voltaria da escola, que ela iniciasse o dever dela na parte da tarde, assim, das 3 às 5 ela fazia, ou das 4 às 6. Com ela não tive muito problema. Mas com o Lucas, na parte da manhã, ele não tem interesse para fazer a lição, né? Entendi. Então, Ele Carla, não tem vontade de fazer, é um desgaste, né? Por estar em casa. Fala, mas estou em casa porque você tem lição. Daí juntou com o meu problema da ansiedade. Tinha hora que falou, mãe, eu não quero fazer. Eu insistia, daí eu tinha crises, eu ficava nervosa, eu deixava. Até o começo do segundo bimestre foi bem. O segundo até agora deu uma enrocada. Entendi. Porque aí a E gente para eles também é difícil, né? Sim, é difícil, né? Então vamos tentar separar um pouquinho, né? Então a gente tem o primeiro caso dela, aí, Mariana, Sim. que ela tem aí já um quadro de ansiedade e tá passando por tudo isso, né? E o E Matheus agravou muito, né? agravou bastante, ela tem crises constantes, né? O Lucas, se confundi com o do Sérgio. O Lucas, ele tem aí algum problema também de ter vontade de estudar, não tem vontade de estudar, não tem ânimo. O que a gente pode falar aí para ela? Como separar esses dois quadros é meio difícil, né? Sim. Não é fácil, porque os nossos pequenos acabam muito reproduzindo um pouquinho do que a gente faz com a gente mesmo, né? Então, assim, se ela está tendo um pouquinho de ansiedade, provavelmente o Lucas e a Elisa também devem estar tendo um pouquinho de ansiedade, cada um do seu jeito, e acaba reproduzindo isso, né? Agora, Carla, o que eu diria para você, eu não sou psicóloga, tá? Eu sou terapeuta neuropractitioner, então eu posso falar um pouco sobre esse assunto e te ajudar. Então, o que eu falaria para você assim, em que momentos você percebe que você fica ansiosa? Seria interessante você descobrir o que te causa ansiedade. Então, me causa ansiedade, por exemplo, saber que eu tenho que limpar a casa. Então, aquilo me deixa muito ansiosa porque eu quero fazer logo, deixar as coisas organizadas e tudo no lugar. Me causa ansiedade saber que os meus filhos têm muitas coisas para fazerem, então aquilo me deixa ansiosa e eu quero fazer. Então, talvez a gente identificar isso te ajudaria, na verdade, a manter um pouco mais a calma, talvez.
Por que eu estou falando talvez? Para a gente entender exatamente o que. Então, quando você perceber que você está ansiosa, porque o organismo entrega para a gente quando a gente vai ficar ansioso, né? Então, o seu coração acelera, a sua mão, você já percebe, parece que você já está meio fora vou usar um termo, um pouquinho de fora de órbita, né? Como a gente fala, parece que a gente está fora do lugar, né? Então, quando a gente vê que isso vai acontecer, talvez você pudesse parar, né? Respirar 3 vezes profundamente e perguntar para você mesmo. Como se você falasse, você desse um comando para você, Carla. Para, Carla. O que está te deixando? O que te fez ficar desse jeito? Ou usa sempre assim, o que te fez ficar desse jeito? E fique em silêncio 1 segundo, se possível, 1 minuto, observa. Você vai ter uma resposta. Eu estou ansiosa porque eu quero limpar a casa e eu preciso fazer, porque às vezes a gente começa a pensar em muitas coisas que precisamos fazer e aquilo vai causando ansiedade, o que é normal. Nós ficamos assim mesmo. Então talvez você possa dizer para você, tá tudo bem, Carla, mas você vai fazer uma coisa por vez e se não der tempo de fazer tudo no dia, vamos focar naquilo que você já conseguiu fazer e aquilo dá certo. Dizer isso para você, como se você tivesse, alguém estivesse dizendo isso para você, te acolhendo, dizendo assim, Carla, tá tudo bem, o que você está passando, todo mundo passa por isso e você vai ficar bem. Como você não tem uma pessoa o tempo todo dizendo isso para você, você mesmo diga isso para você. Olha, minha filha tá nesse papel, viu? Ela fala, mãe, tá tudo bem, não acontece nada. E a Maria Elisa é assim. Ela percebe, assim, mãe, tá com alguma coisa? Você tá estranho? Tá tudo bem, não é nada. Ia pra escola, voltar, adiantar o almoço, ia buscar o Lucas, depois tinha que dar a tarde, lá. Era horrível. E não dava pra nada, era tudo apertado. E daí mudou tudo. Daí, quando foi em fevereiro, eu comecei crises mais fortes. Daí, eu iniciei um tratamento com psiquiatra, faço tratamento psiquiatra, e oscilações tem, né? Então, quando eu acordo ansiosa. Isso reflete nele também, né? O que eu comecei a fazer caminhada? Então, eu acordo um pouquinho, 6h30 da manhã, eu já inicio a minha caminhada, das 6h30, volto, adiantando a minha coisa, a minha rotina, né? Que eu tenho que fazer com eles já estão acordados. E o Lucas quer fazer as coisas que ele quer brincar, ele acha que não tá indo na escola, não precisa fazer lição, mãe. Eu vou fazer lição em casa. Então, o que eu pensei com a professora dele? Professora, esses dias eu falei com a professora dele. Deixa o tempo do Lucas. O dia que ele quer ver um pouquinho, ele faz. O dia que ele quer fazer 20 minutos de lição, ele faz. Não force ele. Agora, eu fico meio sem saber o que fazer, né? Porque o Lucas, ele passou com uma psicopedagoga, ele tem foi dado um laudo, 90% de dislexia. Então, ela falou, se você cortar ele, é pior. Mas eu não fico dando muito desse lado, porque dizer que a parte do Lucas é mais preguiça. Ele fica muito preguiçoso em casa. E parece que quanto mais eu forço, daí que ele não vê. Agora, no site das lições dele, juntou o terceiro semestre, a professora dele sugeriu, imprime, ele faz resposta, ele lê e faz as respostas. Então, até eu fico perdido o que fazer, entendeu? Você colocou a questão da dislexia, né? E aquilo que a professora diz, não faça as coisas devagar, porque o dislexo, ele, na verdade, ele não gosta muito de ficar escrevendo, né? Ele tem essa dificuldade, o que é por conta da dislexia, então é mais com a fala, é mais explicar. Ele, com certeza, ele tem facilidade de explicar tudo o que ele está aprendendo. Então, talvez fazer ele ler, falar sobre isso, de conversar sobre a matéria, é uma forma dele estar aprendendo. Então, talvez precisa mudar a metodologia. E acho que a escola, diante do laudo que ele já tem, né, ele deve estar fazendo algumas adaptações de matérias, né, de algumas formas de como e orientando, né, você de como fazer essas atividades. Com certeza isso vai causando um pouco mais de ansiedade
Nós, como mães, né, Carla, que eu sou mãe também, a gente se cobra muito, né? De querer fazer. Primeiro que a gente quer fazer pelos nossos filhos aquilo que nós não fizemos. A gente quer fazer sempre o melhor. Então a gente começa a cobrar, né? Porque a gente, né? Então você tem que fazer isso, você tem que estudar aquilo. E aí quando a gente parece que a gente está fazendo e parece que não está fazendo nada. E isso vai dando mais desespero ainda, e isso vai causando mais ansiedade, né? Eu Mas me assim, sinto culpada, Nora, porque eu sempre fui muito presente. Parece que agora, estou com esse problema, hoje eu não estou presente na vida dele, entendeu? Parece que me afastei. E não é isso, porque quando eu tenho crise, fico paralisada. Então eu não consigo dar atenção. Agora não, agora eu estou esperando, faz uns 15 dias, eu não tenho, 15, mais ou menos, que eu não tenho de forte. Então, até com ele, eu vou imprimir todas as lições, vai fazer um pouquinho por dia. E a professora dele falou, não force. Não force, que é pior. Então, eu fico sem saber onde, sabe? O importante é conversar com o Lucas e com a Elisa. Eu gosto muito de dizer isso para os pais. Esse é um momento muito delicado, né? A gente não tem muito para onde correr. Então, assim, realmente precisa de muita conversa, não tem outro caminho. Porque da mesma forma você, enquanto mãe, está aprendendo como fazer as coisas nesse momento, igual os professores também estão aprendendo como fazer, e a escola, e todo mundo, os médicos estão aprendendo, inclusive, como fazer, né? Todo mundo aprendendo como fazer, eles também estão aprendendo uma forma nova de fazer. E a gente tem resistência, né? Porque, assim, mesmo que a gente não quisesse, cara, é uma questão até que biológica, a gente resistir ao novo, porque dá medo, né? E o medo paralisa, dá mais ansiedade, porque como fazer tudo isso? Né? E, assim, É tudo realmente novo, precisa ter tanto para ele. isso. Exato. Então, queria te dizer como mãe, nem como profissional, não se culpe, né? Porque, assim, a gente está aprendendo, né? Então, assim, não tem, como profissional de coisas é o seguinte, eu digo sempre isso para os pais. Nós, pais, temos o costume de nos culpar. Não existe culpado. Não existe, a gente não precisa se condenar, se crucificar por algo. Nós somos responsáveis. Nós temos responsabilidades na educação dos nossos filhos, isso sim. Mas culpado não. Porque se hoje você sabe uma coisa que você não sabia há 5 anos atrás, e aí, então, se eu soubesse isso que eu sei hoje há 5 anos atrás, eu não teria feito tal coisa e não teria causado tantos danos, por exemplo, na educação do meu filho. Ué, se a gente pensar assim, os nossos pais causaram vários danos em nós e nós estamos aqui vivendo. Porque eles também não tinham o mesmo conhecimento que nós temos hoje, e os nossos filhos vão ter muito mais conhecimento para educar os filhos deles do que nós temos hoje. Então, nós temos responsabilidade, só acho que culpar. Então, tranquiliza um pouco o coração, que esse é um momento que não tem muito para a gente correr. A questão que Não, você disse. tanto é que com a Marília não tive muito de cobrança, não tive trabalho com ela. Por ela, em si só, ela não ficava ansiosa, porque tinha prazo para levar o carro para a escola, ou pressão que você tirasse para levar, ajudar. Ela fez provinha, ela levou, foi pegar uma prova para entregar até sexta-feira. Daí, no meio do caminho, desanimou de tudo assim. Daí eu dei tempo para ela. Falei, Maria, agora tem que levantar, voltar para o caminho que você estava. Porque não dá para você ficar parado. Você tem que, pelo menos, estudar para você não tem dúvida. Pelo menos estudar, procurar, conversar com alguma amiguinha, né? Porque a escola em si mandava atividade, estava tendo aula online, estava tendo, não tinha nenhum para tirar dúvida. O que eles fizeram? Montaram um grupo na escola dela. Montaram um grupo, porque no meio da pandemia, no começo da pandemia, a diretora aposentou. Daí veio tudo novo. Veio coordenação nova, vice-direção, só não tem a direção ainda. Então, tá um vice-diretor novo, 2 coordenadores, que a gente não teve tempo de se conhecer, nem em reuniões, nada. Daí eles montaram o grupo para os pais e o grupo para os alunos, certo? Daí teve agora, esse tempo, uns dias atrás, duas vezes a professora temática para tirar dúvidas e uma reunião que teve.
Então, ficou uma coisa muito vaga para eles. Tá entendendo? Ficou uma coisa assim, não teve aquela coisa, vai ter 2 horas de aula por dia, um exemplo. Não teve nada. Foi mandando da prefeitura, da escola, do departamento de educação, eles foram copiando, levava para a escola, o visto no caderno fez, anotava, o aluno tinha feito e pronto. Então, não teve incentivo deles. Vamos ter aula todo dia por internet, por alguma coisa. Então, ficou praticamente as mães pegando rédea da situação de cada filho para eles fazerem Ficou meio que eles nele. jogada as Tanto é coisas, que a né? minha filha tem muita coisa que não sabe. Muita Sim. atividade que ela não sabe. Nós E vamos nem hoje ela ter. foi pegar a provinha, ela avaliar da outra versão, ela tirou 5. Ela falou também, ela ficou tão desanimada, ela veio tão desanimada na escola, que a nota dela sempre foi alta, né? Então, até ela ficou frustrada. Eu falei, Maria, tem coisa que você nem sabe, nem sabia. Então, é para ele frustrante também, né? Eu falei, agora outra prova você vai ter um pouquinho mais. O que eu acho que a educação vai precisar acontecer, Carla, é uma mudança, inclusive de conteúdos, porque a gente, na verdade, esse período, se a gente olhar muito com cuidado, nós tivemos uma oportunidade de ensinar aos nossos filhos coisas que nós não tivemos oportunidade de aprender e que nós estamos tendo que aprender junto com eles. E aprendizado e desenvolver habilidades extremamente importantes para viver, né, hoje no mundo que nós estamos. Então, eu acredito que a educação vem com grandes mudanças, porque, assim, nós vamos voltar às aulas presenciais? Eu acredito que sim, mas quando? Quando a gente vai estar seguro o suficiente para mandar os nossos filhos para a escola, né? E de fato voltar. E como que a gente volta para essas aulas presenciais? Porque a gente tem um aprendizado. Então não dá mais para voltar com as salas com 40 alunos. Então a gente vai passar por uma mudança, Não dá. Não tem né? não Então sabe como assim, que vai, né? isso. Então assim, por mais que É o caso da Maria Elisa. Era para ela, eu falei para ela, dando uma estudadinha para você ir entrando, um exemplo. Eu queria que ela prestasse para uma escola técnica, né? Uma ITEC, uma federal que tem aqui. Mas como? Vai? Não tem, não tem, a gente não sabe como que vai ser o ano. Então ela está estudando do jeitinho dela e também não fico cobrando ela. Isso, eu É acho que pior, isso é né? importante. Você disse uma coisa importante, e acho que é isso que a gente precisava focar nesse momento. Ela está estudando do jeitinho dela, então vamos valorizar esse jeito dela, né? E mostrar o quanto isso é importante. Um pouquinho que ela está fazendo, isso tem resultado para ela. Um pouquinho que o Lucas está fazendo, isso tem resultado para ele. Né? Então, eu sei que você tem uma situação, uma questão delicada, que é a questão da ansiedade, está medicada e está com acompanhamento com psiquiatra, mas a gente vai ter que tentar dizer para os nossos filhos que vai ficar tudo bem e encontrando formas de dizer, passar tranquilidade para que eles possam seguir. Porque realmente, como vai ser o ano que vem, a gente tem muita expectativa de que tudo vai voltar ao normal. Eu já disse isso para a Ximena. Nós não vamos voltar ao normal, nós vamos criar uma nova forma de viver, de fazer as coisas, né? Acho que o normal que nós tínhamos antes, nós não vamos ter mais. A gente vai descobrir novas formas, né? Inclusive com os nossos filhos. Né? Tem uma coisa muito legal. Eles querem fazer certas coisas, queriam antes, né? Eu falo, não tem como. Como que a gente vai sair? Ele não vai para a escola, como que vai para a piscina? Você não está com aula, como que vai sair para algum lugar? Então, tem certas horas que eles entendem, certas horas que fica aquela coisa cansativa para eles, né? Ficar o dia inteiro em casa. Então, a gente não sai. Só sai para fazer o que eu tenho na rua e em casa. E nesses dias a gente ficava uns dias assim, em São Roque, um calor de 30 e poucos graus. Piscina abriu, bastante coisa que abriu, a gente não vai, não dá para usar. Se não está tendo aula, o que vai para a piscina? Aqui no meu condomínio também. Sim, abriu também piscina e realmente é uma questão bem delicada. E algumas pessoas, eu acho que a gente vive uma situação muito mais delicada ainda, Carla, porque assim, nós temos nossos valores, a nossa forma de pensar diante dessa situação, e algumas outras pessoas não têm. E aí a gente tem que ensinar para os nossos filhos o que é certo.
o que é coerente fazer nesse momento. Eu falei pro Filho, Lucas, não é porque você não tá indo na escola que você não vai estudar. Tem isso, horário de dar. Tem horário de brincar. A vida não é só brincar, né? isso. Não adianta E aí você tá em casa, sendo férias. Isso. E assim, era fácil dizer para nós, quando nós éramos crianças, que a gente tinha que estudar, que a gente tinha que ir para a escola, para os nossos filhos, quando eles estavam indo na escola, porque eles já tinham uma rotina. Agora essa rotina mudou, tudo está diferente, então a gente vai ter um pouco de resistência. A única forma para a gente conseguir fazer com que as coisas vão caminhando é repetir isso todos os dias. Você precisa estudar, você tem que estudar, não é porque a gente está na escola. Eu gostaria muito, Carla, de ter algo muito mágico, de dizer, ó, você vai fazer isso e vai funcionar na primeira, né? Não, a gente vai dizer isso várias vezes, porque vai chegar um momento que a gente as coisas vão entrando num ritmo, não naquele que nós tínhamos, mas num outro. E aí as coisas vão caminhando. Vai levar um tempo? Vai levar um tempo. Porque a gente tem aquilo, né? Eu combinei com o Lucas, né? A parte da manhã é como se você estivesse na escola, né? Faz a lição na parte da manhã e à tarde você fica livre. Você pode brincar, você pode ter televisão. No começo até foi, viu? Mas depois empacou. Vai Daí ele perdeu o cansando, né? interesse, daí ficava muito ansiosa e daí complicou. Daí eu falei, não quer fazer, tá bom, não faz. Depois a gente vê como que vai ficar na escola. Daí, como eu fui recuperando, falei, não, agora você vai voltar a fazer a lição que você fazia antes. Isso, a mamãe não estava bem por um tempo, porque eu também. E agora vamos retomando as coisas no lugar, Exai. Você acha, Mariana, que no caso dela seria, principalmente no caso do Lucas, estabelecer uma rotina de espaços curtos para ele conseguir cumprir pelo menos o que estão exigindo na escola? Que tipo de rotina ela pode criar com ele? A rotina das atividades escolares é extremamente importante, mas não só das atividades escolares, uma rotina como um todo é importante, principalmente ela com um quadro de ansiedade, e tanto para a Elisa quanto para o Lucas e para a família toda. Mas me parece que ela, conforme ela foi melhorando e pouco que ela está dizendo, ela foi se restabelecendo e foi conseguindo voltar gradativamente essa rotina e está voltando, se organizando. Então, assim, lógico, o ideal é montar uma rotina. Eu não falei disso em nenhum momento, porque eu percebi que ela está gradativamente na fala dela, se organizando para que isso, ela já sabe que isso é importante, né? Eu acho que se eu falasse para ela, você precisa ter uma rotina, talvez ela fique um pouquinho mais ansiosa, né? Eu preciso me organizar, né? A intenção é que ela controle essa ansiedade e consiga gradativamente ir organizando essa rotina. E acho que ela já está fazendo isso. Né? Então, eu sempre fui a favor da rotina. Tem que ter a rotina, isso, né? Isso. Então, assim, conforme ela está se restabelecendo e ela está conseguindo, na fala dela, eu observo pontos positivos quando ela diz assim: eu falei para as crianças, não quer fazer agora? Então não faça. Até porque ela emocionalmente não estava bem para fazer esse tipo de cobrança para os filhos dela. Mas aí ela disse. Ansiedade também nela, né? Porque ela ficava cobrando, faziam, aí você fica mais ansiosa ainda, né? Isso. Eu falo que a gente tem que tomar cautela e entender tudo o que está acontecendo no ambiente familiar, porque a gente não cause mais danos. Então, eu estou ouvindo o que ela está dizendo, né? Então, quando ela diz assim, aí a hora que eu vi, que eu estava me retomando, que eu fui melhorando, que eu cheguei para ele e disse, não, agora você vai ter que estudar, porque agora a mamãe já tem condições de retomar isso. Então, ela está retomando. Então, me parece assim, de manhã, quando ela disse para ele, de manhã é como se você estivesse na escola. Então, assim, talvez o que estava caminhando bem, ela colocou isso, né? Estava muito legal no começo, depois parou por conta da questão dela, porque ela não estava ali. Porque a gente sempre precisa de cobrança, né? A gente precisa de alguém que está ali nos motivando e cobrando. E ela não estava emocionalmente bem, então ela deixou. E agora que ela está se reconstruindo de novo, essa questão emocional dela, ela volta colocando os limites novamente. Aí, então, ela vai encontrar um pouco mais de resistência de novo, igual era no começo, né? Mas até restabelecer essa rotina, ela está indo devagarzinho. Mas é importante, estou indo sim, devagar, porque também se eu começo a me cobrar muito, daí o negócio empaca. Isso. Muitas das vezes, quem tomava conta da casa, pegava assim a situação para tomar conta, era a Elisa.
Porque a medicação para ansiedade, às vezes, causa sono. O que acontecia? Eu travava, muitas vezes dormia. Eu acordava, a Maria estava fazendo lição. O Lucas estava também fazendo alguma coisinha. Não lição, mas estava uma coisinha. Então, muitas vezes, ela tomava conta. Carla, então, você ela está tomava fazendo. conta que eu estava ruim, lavava uma loucinha, fazia a lição dela. Então, agora, assim, de um mês para cá, eu estou voltando a segurar as pontas da casa, entendeu? Entendi. Carla, você está fazendo algum acompanhamento psicológico? Aí em São Roque, no Psicológico, CAP, não. Com um psiquiatra mesmo. só com medicação. Você não está tendo alguém que você possa conversar e que poderia te ajudar a estar organizando essas emoções, esses sentimentos? Olha, eu converso muito com o Não. meu psiquiatra, né? Ele fala para mim ficar tranquila, para mim ficar calma, que é um caso de ansiedade forte, né? Que o meu corpo não está Sim, sem medicação, né? sim, sim. Tarjada. Então, eu tô Ó, tomando você manipulado. tá tomando o quê? Não entendi. Manipulada. Remédio manipulado, natural, né? O remédio, na verdade, é assim, ó, quando a gente não consegue reorganizar essa questão, essas questões dos neurotransmissores que estão produzindo, por conta daquilo que a gente está sentindo, ele começa a produzir outras coisas, e por questões biológicas, postura corporal, etc. É importantíssimo o remédio, é fundamental para que ele ajude a regularizar isso e que ele dá um gás para que a gente possa reorganizar nossos pensamentos e as nossas emoções. Mas só o remédio, por si só, ele vai dar conta por um tempo, mas se a gente não fizer um trabalho, pode ser que você tire o remédio, fique um tempo bem, porque biologicamente você está funcionando ainda com aquelas químicas, e aí de repente seus pensamentos e as suas emoções revoltem e volte de novo a questão do quadro de ansiedade. Talvez fosse interessante se você pudesse procurar uma ajuda profissional. Eu não sei como que é a questão financeira sua, mas talvez tenha o CAPS aí na sua cidade que poderia te dar um auxílio nessa questão psicológica ou convênio, não O sei como é que é. tratamento é particular, né? Tá bem. Sim, o meu tratamento é particular pela situação que eu fiquei. Não tinha como eu esperar nada, então eu já fui para particular. Eu faço tratamento com um psiquiatra particular e semana retrasada com ele no sábado, daqui a um mês e meio eu volto. Ele acha que eu estou super bem. Então, Não, eu bem, que eu também melhorei percebi isso. muito pelo jeito que eu estava, né? Fala que foi Eu não vi antes. uma melhora. Eu observei isso quando você Muito disse boa. assim. Eu observei isso quando você disse assim, eu estou fazendo caminhada, Então isso já tem um sinal de melhora, né? Você já está buscando algumas outras alternativas para você. Então, é aquilo que eu falo, às vezes a gente vai devagarzinho e vai. Comecei pouquinho em pouquinho. Já tá andando quilômetros. Eu voltei a fazer tudo que já. fazia antes, pouquinho em pouquinho. Eu tô voltando e nada que nem antes, né? Mas eu tô fazendo o que eu fazia assim, pouquinho em pouquinho. Sim. Isso é ótimo, Carla. Você vai encontrando aí as formas de se manter bem. E a atividade física vai te ajudar nessa questão da regular essa questão dos neurotransmissores aí. E aí, logo, logo, ele vai poder estar tirando esse remédio seu e controlando essa ansiedade. Só fazendo um complemento, tá? Eu tomo a medicação só para dormir. Tá. Remédio homeopático para dormir, né? Então eu tenho crise, né? Daí eu tomo um esporte, né? E a parte da manhã que eu fico ansiosa. Daí eu combinei com o Lucas, a parte da manhã vai fazer lição. Amanhã eu vou pegar a lição dele, ele vai voltar a fazer o terubimestre de pouquinho em pouquinho, porque primeiro eu já começo o bimestre, né? O primeiro do 10 já começa. Deixa eu te fazer uma sugestão. Você falou da rotina das crianças, é importante, mas seria legal que você colocasse algo para você fazer todos os dias. Não uma rotina, eu tenho que fazer aquela rotina que te gera cobrança. Eu tenho que acordar, tenho que fazer isso. Não.
Aí, todo dia eu tenho que fazer eu vou fazer caminhada, se colocar como um objetivo seu. Não importa se você vai fazer às 8 da manhã ou se você vai fazer às 6 da tarde, importa que você tem essa rotina estabelecida de fazer atividade física e gradativamente colocando essas coisas na sua rotina até que você consiga dar conta de colocar uma rotina, às 8 eu faço isso, às 10 eu faço aquilo, às meio-dia eu faço isso. Então, primeira coisa é que você tem uma atividade que você tem que fazer todo dia. É um compromisso que você assume com você, não com outra pessoa, né? Eu me proponho a fazer. Eu já assumi faz 2 meses já a caminhar, viu? Faço uma coisa Então, assim que eu peguei. Hoje, de terça-feira, eu não faço. Senti muita falta hoje. E de terça-feira é um outro compromisso, né? Então, é um dia dessa que eu tiro de descanso, né? Porque daí eu já estou numa caminhada mais dada, né? Já está mais intensa a minha caminhada. Eu ando 1h30. Então, depois eu tenho meus lazeres, as coisas para mim tomar conta, né? Coisa deles também. E dona casa. Mas é um compromisso que eu estou com isso. isso, Todos vai os dias. colocando E uma o resto rotina para vai de você. pouquinho. Isso, vai colocando uma rotina para Só uma observação, Mariana, eu acompanho ela é minha amiga, né? E depois que ela começou a fazer as caminhadas, a melhora, assim, sabe, a diminuir o número das crises, já não sem era dúvida todo nenhuma. dia. Faz muita diferença a atividade física, né? Para um quadro de ansiedade. Eu vou falar de novo, não sou médica, não sou psicóloga, né? Esse é um tema que a gente precisaria ir muito mais a fundo, e aí eu deixo meus colegas aí de trabalho aprofundar mais o tema, mas a atividade física é extremamente importante. Eu falo isso por conta da terapia neuropractitioner, então, assim, o que eu ia complementar, eu dei as ideias de perguntar para si, da respiração, mas é só uma observação e mais algo que você precisa fazer, que você poderia fazer para ficar bem, né? Mas aí não descarta nenhum outro trabalho de nenhum outro profissional. E aí que tem para fazer. Mas a hora que você perceber que as crises, de repente, vão vir e que você está desse jeito, realmente você fazer isso aqui, ó, abrir essa postura corporal aqui, e respirar 3 vezes profundamente, você dá tempo para o seu cérebro produzir, você muda a sua postura corporal, então o seu cérebro já diz assim, ele já começa a fazer uma outra produção de neurotransmissores, né? E a respiração vai te ajudar, e ele vai ser que ele te proporciona outras coisas. É provável, né? Até Quando que a gente está... hoje de manhã comigo, né? Hã? Tanto é que eu até levava o Lucas, né? Ele acordava cedinho e para fazer o exercício de manhã também, porque fica entediado em casa, né? Sim, Ele ia de sim. bicicleta, aí junto comigo também. Depois ele deu uma relaxada nisso também. Sim, mas a gente vai Pegar ele dormir, até umas 8 e pouco ele dormir. Então, no começo ele estava indo comigo. Andava bem. E é bom para ele também, né? Sim, e talvez quando ele estava fazendo a caminhada antes com você, você pode ter observado que ele tinha menos resistência para algumas coisas, né? Talvez com a escola, com o aprendizado, estava mais fácil, tinha uma facilidade. E alimentação, né, Carla, vai ajudar muito também nessa questão aí da sua ansiedade. Uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, vai ajudar. Não tem uma receita, tem coisas que a gente pode fazer para a gente ir encontrando os caminhos. Sim, porque não tem como saber, né? A ansiedade, ela vem de repente e ela tem a crise e não tem, naquele momento é mais difícil. E ela afeta biologicamente a gente, sem dúvida nenhuma. A minha filha, toda vez que a gente fala que vai viajar, um dia antes ela tem febre. Olha só. Né? Então a gente não sabe, às vezes, Ela como isso... muito o meu problema, né? Ela via muito, né? Quem? Ela é muito, eu melhorei, eu tô melhorando. Ela acompanhou muito. Sim, eu tô acompanhando bastante. E é legal que os seus filhos possam ver todo esse processo. Bem, Mariana, então nós falamos bastante aí com a Carla, o quadro de ansiedade dela, que com certeza não é a única pessoa que está passando por isso.
Inclusive, uma pessoa contou para mim que está recebendo no seu consultório, dermatologista, muitas pessoas com perda de cabelo pela situação que nós estamos passando. Então, o quadro de ansiedade, ele não é, ele é de todo mundo, né? E é claro, no caso dela pode estar tendo as crises, mas todos nós estamos, em certo modo, ansiosos, né? E é difícil conciliar isso com os filhos também nessa situação. Que últimas palavras, assim, você pode dar de incentivo aí para Carla? Carla, eu diria para você que nesse momento é importante que você possa encontrar coisas que você gosta de fazer e que te dá prazer. Pequenas coisas, não são grandes coisas, pequenas. De repente ouvir uma música que te traga boas lembranças, assistir um filme que te faça refletir coisas boas, fazer uma brincadeira com seus filhos e proporcionar isso também para os filhos. Quando eu falo proporcionar, é fazer com que seus filhos possam fazer o mesmo, né? Pequenas coisas no dia a dia que possam te fazer bem. Então, quando você vê que você não está legal, eu talvez perguntar para você o que eu posso fazer por mim nesse momento que vai me promover bem-estar. Não tem uma regra, nós estamos todos encontrando uma forma de passar por isso e né, não tem uma regra, né, com as tarefas. Eu posso, enquanto profissional da área da educação, te dizer várias coisas que a gente poderia estar fazendo. E a rotina que você já sabe, que você gradativamente já está colocando no lugar, então também não vou deixar ela dizer precisa fazer, é algo que você gradativamente está fazendo e sabe que isso vai trazer benefício para vocês. Então, esse é o caminho. E está sempre junto, que é o que vocês estão fazendo, e buscando sempre alternativas aí para ficar bem. Que nem quando começou a quarentena, eu fiquei de boa, né? Entre aspas, eu aceitei a situação, porque todo mundo é obrigado a aceitar. O quê? Faz o quê? Uns 20 dias cá que eu já tô assim, me sentindo sufocada. Porque eu falei pro meu médico, eu tô assim, sufocada. Ele falou, meu, você é muito, gente. Tanto é que ele dobrou o atendimento dele. Eu não tenho horário. Sim. E quantas pessoas recorreram ao psiquiatra, né? E daí causa ansiedade tanto para mim quanto para eles, né? Porque a mãe, para mim, é o alicerce da casa, né? Se o alicerce está começando a bial, né? Tudo atrapalha. Mas tem hora que eu fico boa, tenho que dar mais ansiedade para querer fazer alguma coisa na rua, você não pode estar saindo tanto. Mas tem que ir aos poucos, né? Eu gosto de dizer assim, e levar a vida assim, né? Então, meu final, eu gosto de dizer assim, sei que parece fácil, mas não é fácil, é possível. Nós vamos ter que passar por isso. Não tem o que a gente fazer para não passar por isso. Nós vamos ter que passar, né? Então, o que a gente pode fazer por nós é encontrar formas de passar por isso da melhor forma possível. É igual, eu gosto de dizer também assim, Deus tem seus mistérios. Nós não sabemos quais são eles, né? A gente sabe que ele tem os seus mistérios. Então, se isso está acontecendo no nosso mundo, é porque a gente tem muito para aprender. Então, acho que fica mais fácil se a gente olhar para tudo isso como um aprendizado e que a gente vai ficar todos bem, né? E encontrar formas de ficar bem. Cada um cuidadinho, né? Eu Cada um estou vai aqui. passar, né? Eu estou à disposição se você precisar de alguma coisa, precisar conversar, eu estou por aqui. Eu agradeço. Bom, eu acredito que foi de ajuda, né, Carla? Bastante. Ah, tá. Você considerou que foi de ajuda para você, Carla? Sim. Que bom. Conselhos, né? E como lidar com tudo foi isso, né? muito bom. Sim, porque não é fácil, gente, né? Porque acumulou tudo, né? Problema de saúde, problema deles com a escola, né? Porque mudou a vida de todo mundo, né? A nossa vida não é mais. A gente não tem liberdade de fazer mais nada. Então, o bom que não é só exclusividade sua, né? Todo mundo está vivendo isso, né? Então a gente vai. Todo mundo. Acho que o que conforta é isso, saber que é todo mundo, né? Conforta um pouco para você falar, não é só você, só eu que estou passando por isso, né? Exato. Muito bom. Eu achei que foi bem proveitosa a conversa, que vocês conseguiram se entender bem. E agradeço, Carla, por você expor aí, né, a sua situação aí. Agradeço bastante. E você, Mariana, novamente por estar junto com a gente, viu?
Estou sempre com vocês aí. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço, Beijo, é um prazer. Prazer foi meu. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e saúde para todos. Igualmente. Até mais. Pronto, acabou. Tá ótimo, Meninas, gente. Obrigada, viu? tá bom.